Todos nós temos uma ideia bem clara dos Space Marines, certo? Eles são super soldados gigantes e invencíveis, anjos da morte do Imperador, que surgem no último minuto para salvar o dia. Mas apesar de deixarem sua humanidade na sala de cirurgia, os fuzileiros espaciais são tão estranhos e brutais quanto os humanos que protegem, e em muitos casos, até mais. Capítulos inteiros são dedicados a matar um inimigo, ou a policiar outros capítulos, a serem assassinos, ou a adorar os mortos. Esses são alguns dos capítulos mais poderosos da galáxia. Vamos então analisar de perto os 10 capítulos de fuzileiros espaciais mais fortes. Se existe um capítulo que se recusa a morrer, não importa as probabilidades, os inimigos ou até mesmo a própria Inquisição, são os Flash Tearers. Sucessores dos Anjos de Sangue, eles carregam os mesmos defeitos genéticos de todos os filhos de sanguíneos, mas de uma forma muito mais extrema, com a Sede Vermelha e a Fúria Negra tendo um controle tão forte sobre o capítulo que cada batalha arrisca vários fuzileiros navais perdendo o controle. Enquanto muitos Anjos de Sangue tentam suprimir esses instintos, os Flash Tearers os canalizam, usando essa fúria como arma em vez de permitir que os destrua. Mas nem sempre foi assim. Dentro do Império, os Flash Tearers são temidos quase tanto quanto são respeitados, já que sua história é marcada por incidentes de fogo amigo. Com o tempo, isso lhes rendeu inimigos poderosos, principalmente os Space Wolves, que simplesmente se recusam a acreditar que eles mudaram, e elementos da Inquisição que passaram milênios tentando investigar ou até mesmo atacar o capítulo. Apesar dessa pressão, os Flash Tearers resistiram. Eles estão sob escrutínio há quase 5.000 anos, mas nenhuma investigação conseguiu condená-los de forma conclusiva, pois quem vai longe demais costuma sofrer acidentes. Também ajuda o fato de que o capítulo está em um longo caminho de recuperação desde a promoção de seu atual mestre de capítulo, Gabriel Seth. Seth assumiu o comando quando os Flash Tearers estavam quase extintos, abandonados pelos aliados imperiais e perdendo muitos irmãos de batalha para a Fúria em cada combate. Seth teve uma ideia brilhante para recuperar seu capítulo do abismo, unindo relações públicas e controle da raiva. O primeiro passo foi tirar a pressão de cima deles. Após Seth virar mestre de capítulo no fim do M40, e muitos imperiais evitavam lutar quando os Flash Tearers estavam por perto. Seth decidiu que isso na verdade era algo bom, e começou a aceitar missões, onde não haveria testemunhas aliadas. Pensando que sem testemunhas para ver seus irmãos enlouquecerem ou caírem pelos Bolteres, a fama de serem mais perigosos que o inimigo sumiria. Isso fazia os Flash Tearers aceitarem missões perigosas ou sem glória que ninguém queria, mas, como tinham problemas maiores, aceitavam essas missões de bom grado. Então, Seth tinha uma questão ainda mais urgente, a própria Fúria. Com o crescente número de irmãos sucumbindo à Fúria Negra, os sacerdotes sanguinários dos Flash Tearers acreditavam que o capítulo teria apenas algumas décadas antes que as perdas os alcançassem. Seth não sabia se conseguiria impedir isso, mas queria que partissem com honra, então precisava aproveitar ao máximo os guerreiros que tinha. O treinamento cruzado trouxe grande vantagem aos Flash Tearers. Quando a maior parte da sua força enlouquece e morre avançando cegamente em lutas que não podem vencer, é um pouco difícil ter veteranos, e de fato, no final do M41 era quase impossível encontrar um Flash Tearer com mais de 2 séculos de idade. Isso fazia com que muitos marines ativos fossem treinados em várias áreas, tratamentos médicos, conserto de equipamentos de guerra, orientação espiritual, entre outras. Não seria incomum que um sargento comum tivesse tanto treinamento quanto apotecários juniores, Tech Marines e capelães de qualquer outro capítulo. Isso levou os Flash Tearers a serem incrivelmente resistentes e capazes de agir sozinhos, sem ajuda. O papel deles na defesa de Baal é um exemplo claro, onde lutaram com uma agressividade tão implacável que até mesmo os tiranides foram forçados a recuar, apesar do pequeno número do capítulo. Mas isso não significa que tem sido fácil para o capítulo ou para Seth. Os Flash Tearers sofreram declínio contínuo, como previram seus sacerdotes, com semente genética degradada e efetivo perigosamente baixo por perdas em batalha, caindo para menos da metade da força até o retorno de Guilliman com reforços primários. O conflito interno só piorou as coisas, e Seth teve que lidar com desafios vindos de seus próprios capitães, incluindo testes à sua liderança e tentativas de assassinato contra ele. Essa luta continua na era atual. Seth tem sido abertamente desconfiado dos reforços primários enviados por Guilliman, submetendo-os a testes rigorosos para garantir que não sucumbam à mesma maldição. O capítulo tem enfrentado isolamento e guerra quase constantes desde a abertura da Grande Fenda, com seu mundo natal isolado e ameaçado por anos. Normalmente, qualquer dessas pressões teria destruído um capítulo,
Mas os Flash Tearers sobreviveram a todas elas graças a uma combinação de resiliência teimosa e pura força de vontade. Os Carcharodons Astra, também conhecidos como Tubarões Espaciais, são um dos capítulos mais temidos e misteriosos do Império. Operando nos confins mais distantes do espaço imperial, os Carcharodons patrulham as regiões profundas do vazio, longe de linhas de suprimento, reforços ou supervisão. Esse isolamento os moldou em um capítulo que sobrevive com o que tem, o que torna sua eficácia ainda mais impressionante. Assim como tubarões, os Carcharodons são pacientes, frios e brutalmente eficientes. Quando um inimigo se recusa a lutar, quando se esconde, se dispersa ou tenta evitar uma guerra aberta, os Carcharodons os atraem e atacam com máxima violência. Eles aplicam essa mentalidade em todas as suas operações, usando métodos tão implacáveis que até mesmo os Dracari, mestres da crueldade, já foram quebrados sob interrogatório pelo capítulo. Apesar de aparentemente terem raízes que remontam à Grande Cruzada, sua brutalidade não era amplamente conhecida até a Guerra de Badab. No aglomerado de Endymion, os Carcharodons foram encarregados de trazer os notoriamente elusivos guerreiros Mantis sob custódia imperial. Os guerreiros Mantis, sucessores dos Cicatrizes Brancas, eram especialistas em ataques e retiradas. Os Carcharodons lançaram uma campanha de terra arrasada tão severa nos mundos dos guerreiros Mantis que os forçaram à batalha aberta. O que parecia ser agressão descontrolada era tudo, menos isso, os tubarões espaciais haviam arquitetado a situação, atraindo seu inimigo para uma luta em seus próprios termos. E os resultados foram decisivos. Os guerreiros louva-a-Deus foram removidos da guerra em uma campanha curta e violenta, demonstrando a habilidade dos Carcharodons de unir estratégia e força avassaladora. Esse equilíbrio entre precisão e brutalidade que os tornou uma ferramenta favorita em campanhas de extermínio, incluindo ações como a Guerra do Falso Primarca. Mas essa eficácia tem um preço. Os Carcharodons não forçam seus oponentes a posições que possam explorar em combates decisivos apenas porque são bons nisso. É a única maneira que eles podem se dar ao luxo de operar. Lembra quando falamos que os Carcharodons patrulham as bordas do espaço imperial? Bem, esse isolamento significa que eles não recebem o apoio que outros capítulos recebem, e isso os leva a saquear e roubar apenas para sobreviver. Quando a campanha acaba, os tubarões espaciais não têm um mundo natal para recrutar. Eles nem sequer têm as fortalezas de capítulo de outras forças cruzadas como os Templários Negros, tudo o que eles têm é o tributo. Como o resto do Império, os Carcharodons têm um sistema de impostos chamado tributos, pois o Império prefere termos antigos e tributo soa mais metal do que impostos. Por meio do tributo vermelho, o capítulo desce sobre mundos imperiais e leva crianças para serem recrutas ou servos. Pelo tributo cinzento, trocam arqueotecnologia recuperada com adeptos mecânicos por suprimentos. Após ajudarem na Guerra de Badab, receberam o mundo de Utica, antigo lar dos guerreiros louva-a-Deus, agora um rígido campo de recrutamento do capítulo. Este não é o mundo natal do capítulo viajante espacial, mas um planeta onde podem fazer tributos sem permissão. Essas práticas os mantêm operacionais, mas os tornam impopulares entre outras forças imperiais. Devido a esse método de reforço, os Carcharodons não são aptos para as longas guerras de atrito comuns na sombria escuridão do futuro distante. Eles escolhem conflitos que podem vencer com sua agressividade e aliados que conhecem sua reputação para usá-los. Onde danos colaterais são aceitáveis, onde regiões inteiras podem ser purgadas sem preocupação com infraestrutura ou sobrevivência de civis. E como resultado, eles permanecem distantes do restante do Império, aparecendo apenas quando algo precisa ser eliminado e não permanecendo por perto depois disso. Como você pode imaginar, os Carcharodons não têm muitos relacionamentos de trabalho saudáveis, todo Imperial ou os teme, ou os odeia, ou nem sabe que eles existem. Mas eles mantêm uma relação tensa com os Ashenclaws, uma força renegada de Astartes. Apesar de terem inimigos em comum, a cooperação costuma ser difícil e marcada por atritos. Você deve ter notado que não falamos muito sobre a história do capítulo antes, pois eles realmente não têm uma. É verdade que os Carcharodons estão entre as forças de Astartes mais misteriosas da galáxia. Sabemos apenas que podem ser descendentes da Raven Guard, usam vários postos especiais e a doutrina de combate é bem parecida. O problema é que a história oral deles e comentários de outros capítulos, como os Ashenclaws, sugerem uma origem mais complexa. Talvez isso seja algo que devêssemos investigar mais tarde. Existem partes da galáxia tão perigosas que o Império nem tenta conquistá-las, ele apenas tenta contê-las. Geralmente como um capítulo de Space Marines criado para esse fim.
E essas missões têm o hábito de tornar esses capítulos estranhos, como se tornarem um culto da morte que sacrifica seu mestre do capítulo com uma cadeira mágica. Estranho. Isso aconteceu quando os Espectros da Morte foram criados para vigiar as estrelas dos Carniçais, uma região espacial cheia de ameaças que não agem como inimigos comuns. Cruzadas inteiras sumiram aqui, até uma força dos Templários Negros que nunca voltou. A região abriga inúmeras espécies obscuras de Xenos, muitas com habilidades que beiram o sobrenatural. Criaturas como Cider Fiends, por exemplo, são conhecidas por supostamente deslizar dentro e fora da própria realidade para escapar de ataques. E além de tudo isso, há uma presença crescente de Necrons, com dezenas de mundos-túmulo instáveis espalhados por toda a região, lentamente enlouquecendo pelas mesmas forças contra as quais os Espectros deveriam se defender. Não é uma missão tranquila. Eles não estão sozinhos, a Deathwatch mantém presença e até os Carcharodons patrulham a região às vezes. Mas ao contrário dessas forças, os Espectros da Morte não podem ir embora, e viver nesse ambiente onde até mesmo um Astartes é impotente contra a maioria das ameaças. O capítulo funciona mais como um sistema de alerta para o Imperium do que como uma força de elite, o que influenciou sua cultura. Os Espectros da Morte desenvolveram uma visão sombria, fatalista e uma fixação intensa na própria morte. Isso piora devido a uma mutação genética que faz todos os guerreiros do capítulo perderem cabelo e pigmentação da pele. Isso e os olhos vermelhos fazem esses Astartes albinos parecerem exatamente com o que o nome sugere. Mas essa nem é a tradição mais perturbadora dos Espectros. O capítulo tem suas origens na Guarda Corvina, e seu primeiro mestre de capítulo afirmou ter tido uma visão do Imperador que o levou a algo conhecido como Shariax, no mundo de Aclutus, relíquia Xenos conhecida como Trono de Vidro. Desde então, todo mestre de capítulo ocupou seu lugar sobre ele, mesmo que isso lentamente drene a vida deles. O capítulo inteiro espera um dia alcançar a grande ressurreição e acredita que seus sacrifícios valem a pena para atingir esse objetivo, já que seja lá o que for essa ressurreição, aparentemente ela exige um receptáculo vivo pronto para ser usado para ter sucesso. Está parecendo cada vez mais que essa tradição pode ser a base para uma das várias teorias sobre a ressurreição do Imperador, mas só o tempo dirá. Os Espectros da Morte lutam contra inimigos fantasmagóricos em Gulstars, sacrificando seus mestres de capítulo um a um. Embora tenhamos dito que esses inimigos têm habilidades que fazem até os Astartes parecerem civis, é importante notar que os Espectros da Morte tiveram algum sucesso em suas batalhas. Mesmo sofrendo perdas que outros capítulos achariam inaceitáveis, eles mantêm a linha em uma situação impossível. Os Raptors são um dos capítulos mais heterodoxos do Império, não porque sejam imprudentes, mas justamente pelo contrário. Em uma galáxia repleta de guerreiros buscando glória, os Raptors se destacam como verdadeira força militar. As pessoas agora de brincadeira os chamam de Marines razoáveis, e faz sentido. Os Raptors focam em combate à distância, reconhecimento e táticas de ataque e retirada, diferindo do combate corpo a corpo típico dos outros capítulos. Então eles não avançam a menos que seja necessário, e não permanecem em uma luta por mais tempo do que o necessário. Se houver uma maneira mais limpa de vencer, eles vão escolhê-la. E sim, este é mais um capítulo sucessor da Raven Guard. Algo sobre o quão independente é a 19ª Legião acabou criando uma série de capítulos sucessores muito fortes. Os Raptors se adaptam completamente ao ambiente e aos recursos disponíveis. Onde o Codex Astartes sugere camuflagem, os Raptors tratam isso como prática padrão. Se uma missão pedir armadura branca no gelo ou escura nas sombras, eles trocam sem hesitar. Por isso são tão diferentes de outros Astartes. Não querem parecer fuzileiros espaciais ousados que agitam bandeiras. Eles estão interessados em vencer. Seguindo essa linha, os Raptors valorizam muito o pensamento independente. Seus esquadrões costumam ser organizados de maneiras não convencionais, adaptados às necessidades de uma missão específica em vez de seguir a tradição. Essa flexibilidade permite que eles operem com um nível de eficiência que a maioria dos capítulos simplesmente não consegue igualar, e essa eficiência se reflete em como eles utilizam seus recursos. Os Raptors se destacam por obter resultados com o mínimo de esforço, não por falta de recursos, mas por evitar desperdícios. Em campanhas recentes, usaram infiltração, assassinato, rebelião e manobras políticas para desestabilizar mundos, levando até um planeta dos Tal à beira do colapso sem recorrer a uma invasão total. Seus oficiais refletem essa mesma filosofia. Os capitães dos Raptors conduzem campanhas de guerrilha prolongadas com poucas forças, mantendo pressão até o inimigo ceder. E quando eles têm acesso a uma força maior, não a desperdiçam desnecessariamente.
Se puderem se virar só com alguns marines armados de pedras e paus, farão isso. Essa abordagem sensata também vai além do campo de batalha. Durante a Guerra de Badab, os Raptors não demonstraram resistência quando o comando geral das forças lealistas foi entregue aos Red Scorpions. Quando o Robot Guilliman voltou, reconheceu rapidamente seu valor e os destacou em frotas da cruzada Indomitus, como batedores e unidades de reconhecimento. Os Raptors desafiam todos os clichês típicos dos Space Marines em seu trabalho. Sem cores desnecessariamente chamativas, sem egos a serem feridos, eles são apenas soldados, simples assim. Vamos ser honestos, os Minotauros sempre estariam aqui. Foram criados para eliminar capítulos problemáticos, então isso é obrigatório. Mesmo que esta lista tenha algumas das poucas forças de Astartes no Império com chance de sobreviver a eles, ainda achamos que precisariam de ajuda contra esses maníacos. Minotauros são como cães de ataque leais dos Altos Senhores de Terra. Quando algo deve ser eliminado, principalmente outro capítulo de fuzileiros espaciais, os Altos Senhores enviam os Minotauros. O papel deles já os torna perigosos, mas a eficiência brutal os coloca nesta lista. Um exemplo evidente são as ações deles na heresia de Macarian no início do M40, Os Minotauros foram enviados para enfrentar dois capítulos ao mesmo tempo, os Doom Warriors e os Inceptors, e derrotaram ambos na mesma campanha. Os Doom Warriors recuaram quase de imediato, enquanto os Inceptors, com menos de 100 sobreviventes, foram obrigados a se render. Os Minotauros tomaram seus equipamentos de guerra antes de prendê-los, o que, como se imagina, não agradou aos demais adeptos Astartes. É raro um único capítulo vencer dois em guerra aberta, mas os Minotauros conseguiram com agressividade implacável, coordenação precisa e total falta de cortesia profissional. O que parece fúria descontrolada é, na verdade, violência direcionada com objetivo claro. Elimine o alvo e siga em frente. E esse objetivo nem sempre é direcionado para fora, porque os Minotauros não são usados apenas contra os inimigos do Império, eles também são usados para manter o próprio Império sob controle. Quando a agitação surgiu em terra após a Grande Fenda no início do M42, os Minotauros foram enviados para restaurar a ordem, e seus métodos logo os colocaram em conflito com outras forças imperiais, como os Punhos Imperiais. As tensões cresceram até confrontos abertos entre oficiais Astartes com os adeptos Custodes em alerta. Mas isso foi só o começo, porque acabou se revelando que os Minotauros eram apenas peões, em uma disputa de poder entre os próprios Altos Senhores. Quando mais tarde alguns membros do Conselho tentaram tirar o primarca Robot Guilliman do poder, os Minotauros foram novamente enviados, agora contra as garras do Imperador. Isso implicava enfrentar diretamente os Custodes e as Irmãs do Silêncio, forças feitas para superar os Astartes em tudo. Os Minotauros conseguiram lutar nesse conflito e se retirar sem serem destruídos, o que diz muito sobre suas capacidades. O arsenal deles impressiona, rivalizando até as antigas legiões. Possui veículos relíquia, armas raras e equipamentos de guerra que a maioria do Império não acessa mais. Eles usam equipamentos avançados ambos, mantêm muitos Dreadnoughts Contemptor e ainda preservam armaduras antigas como a Mark III para combates corpo a corpo brutais. Eles também foram dos primeiros a receber reforços primários, fortalecendo ainda mais uma força já bem equipada. Seus desdobramentos são definidos pelos níveis mais altos da autoridade imperial. Seus alvos são escolhidos para eles, e quando agem fora dos limites habituais da conduta dos Astartes, seja tomando recursos de outro capítulo ou enfrentando outras forças imperiais, eles o fazem com uma proteção que nenhum outro capítulo pode contar. Até mesmo sua existência contínua aponta para algo incomum. As origens dos Minotauros são obscuras, e ao contrário da maioria dos capítulos, há muito pouco confirmado sobre sua linhagem. Teorias apontam possível ligação com o Gene Seed, o que traria sérias questões se confirmado. Mas se ser descendente de traidores e andar livremente não prova o poder dos Minotauros, não sei o que seria. Demônios são dos piores inimigos de um fuzileiro espacial, podendo derrotar até os guerreiros mais fortes física e mentalmente. Para os exorcistas, esse tipo de encontro não é o pior cenário. Esse é o cotidiano deles. Em um dos primeiros encontros com a disformidade, a liderança do capítulo foi exposta à possessão demoníaca. O mestre do capítulo, Enoch, foi dominado, mas em vez de sucumbir, ele conseguiu resistir e, com a ajuda de seu bibliotecário-chefe, expulsou a entidade, recuperando totalmente o controle de seu corpo. Esse momento chamou a atenção de uma facção radical dentro da Ordomaleus, conhecida como os Platonianos, que viram algo incomum na capacidade do capítulo de suportar o que deveria tê-los destruído.
Em vez de condenar os exorcistas, a Inquisição enxergou um tipo diferente de arma contra o caos e decidiu cultivar essa resistência. O resultado foi uma das doutrinas de treinamento mais extremas do Imperium. Para se tornar um verdadeiro irmão de batalha, todo exorcista deve passar por possessão demoníaca de propósito e depois banir a entidade pela força de vontade. Já dissemos que os exorcistas são sucessores dos punhos imperiais? A teimosia em não ser possuído por demônios faz muito mais sentido assim. Mas ainda é extremamente brutal, e muitos iniciados não sobrevivem ao processo. Aqueles que sobrevivem saem da experiência com um nível de resistência mental à disformidade que poucos outros Astartes conseguem igualar. Como você pode imaginar, essa abordagem define o capítulo. Os exorcistas não são simplesmente treinados para lutar contra demônios, são condicionados a resistir a eles, tornando-os confiáveis em incursões do caos, levantes de cultistas e Astartes hereges. O ódio deles pelos poderes da ruína é reforçado pela experiência direta, e sua disciplina vem de terem suportado o que a maioria dos Space Marines evita a todo custo. Mas há consequências. O capítulo mantém companhias adicionais de batedores para compensar perdas em testes, e os exorcistas costumam enviar neófitos para funções que outros capítulos deixam para irmãos de batalha. Apesar de parecer ineficiente, isso permite manter operações mesmo com recrutamento rigoroso e oferece mais flexibilidade que outras forças de Space Marines, especialmente os Filhos de Dorn. A relação deles com a Inquisição é fundamental para seu trabalho. Os exorcistas são rigorosamente monitorados e o capítulo toma medidas para garantir que seus guerreiros fiquem livres de mutação ou corrupção após a possessão. A sobrevivência contínua deles depende de manter esse equilíbrio, já que eles operam bem no limite do que o Imperium considera aceitável. Tenho certeza de que se houver qualquer sinal de corrupção, todo o capítulo seria destruído por quem lhes dá as ordens. Desde Sigismundo, o primeiro campeão do Imperador, até o Alto Marechal Helbrecht. Os Templários Negros mantêm as tradições cruzadistas dos punhos imperiais e são definidos pela devoção absoluta ao Imperador e por um impulso constante de buscar e destruir seus inimigos. Tenho certeza de que ninguém se surpreende com os Templários nesta lista, pois participaram de todas as grandes campanhas imperiais, desde a defesa de terra na Guerra da Besta até a Era da Apostasia e o campo de batalha eterno de Armageddon. Isso também explica por que voltam a lugares como as Estrelas dos Carniçais, mesmo após perderem frotas inteiras, vendo perdas catastróficas como desafio, não aviso. Esse zelo geralmente encerraria um capítulo, mas os Templários Negros evitam isso por não agirem como um capítulo comum. Em vez de manter uma estrutura fixa ou fundar capítulos sucessores, eles se dividem em cruzadas, forças independentes que podem variar de pequenos grupos de especialistas a grandes hostes de guerra. Essas cruzadas são continuamente lançadas, reforçadas ou redirecionadas, permitindo que os Templários Negros lutem em várias zonas de guerra ao mesmo tempo, sem reunir toda a força em um só local. É assim que eles contornam o Codex Astartes, que eles ignoram deliberadamente. Eles usam formações incomuns, seguem hierarquias e protocolos próprios e têm muito mais membros que um capítulo padrão. Esse é o real motivo da força deles. O Alto Marechal oculta a real força do capítulo e, embora os Templários Negros neguem ultrapassar 1000 fuzileiros, o número de cruzadas ativas mostra o contrário. Cada cruzada recruta, luta e se sustenta, enquanto os cruzadores espalhados pela galáxia continuam trazendo novos iniciados, alimentando um sistema que repõe as perdas tão rápido quanto elas acontecem. Atualmente, há 6 cruzadas ativas conhecidas perseguindo alvos, mas estimativas apontam até 20. Cada cruzada pode reunir de algumas dezenas a mais de 300 guerreiros, e se as estimativas mais altas estiverem certas, os Templários têm um número equivalente ao de uma pequena legião. Por isso conseguem absorver perdas que destruiriam outros capítulos e seguir operando sem interrupção. É por isso que eles podem perder forças inteiras de cruzadas e imediatamente lançar novas, e porque podem estar presentes em vários conflitos importantes ao mesmo tempo sem parecerem sobrecarregados. O que é bom, pois sua fé leva a atos incrivelmente imprudentes. Os Templários Negros não são cautelosos, e sua natureza os impulsiona a conflitos que outros evitariam. Até suas maiores vitórias refletem essa combinação. A destruição do Cacodôminus, uma entidade psíquica que dominava mais de 1000 mundos, exigiu não apenas determinação, mas a capacidade de iniciar e sustentar uma campanha em grande escala, algo para o qual os Templários Negros são especialmente aptos. Eles também são guerreiros incríveis, com alguns dos melhores espadachins do Império em seu capítulo, mas qualquer capítulo pode gerar heróis extraordinários.
Os Templários são únicos por causa de seu grande número e por sua teimosa recusa em serem razoáveis enquanto inimigos do Imperador andam livremente pela galáxia dele. Os Mentores são difíceis de classificar, pois à primeira vista não parecem muito poderosos. Eles não se reúnem em grandes grupos, não buscam glória em batalhas massivas e raramente lutam como um capítulo inteiro. Eles atuam em pequenas unidades especializadas, frequentemente sozinhos. Mentores foram criados do gene dos Ultramarines para servir como multiplicadores de força do Imperium. Ao contrário de outros Astartes, eles focam em aumentar a eficácia dos que os cercam. Utilizando tecnologia avançada, análise contínua do campo de batalha e treinamento especializado para controlar o desenrolar da luta, tudo apoiado por tecnologia impressionante. Os fuzileiros mentores contam com crânios servo e assistentes que lhes fornecem dados táticos constantes em combate. Um bom exemplo disso é o tenente-comandante Amadeus Caius, que já foi visto operando sozinho enquanto igualava o desempenho de todo um esquadrão. Isso ocorre não porque os mentores sejam mais fortes que outros Astartes, mas porque entram em combate já sabendo o que enfrentar, onde está o inimigo e como derrotá-lo. Quando o confronto inicia, eles usam seu conhecimento para apoiar os aliados. Seus veteranos, chamados de tutores, são enviados sozinhos às zonas de guerra para comandar as forças imperiais locais. Essas unidades costumam ser desorganizadas ou ineficazes antes dos mentores, mas com orientação deles, tornam-se forças de combate disciplinadas rapidamente. Quando vários tutores atuam no mesmo teatro de operações, esses grupos acabam funcionando como um exército coordenado, mesmo sem planejamento prévio. É aqui que o capítulo se destaca. Enquanto outros vencem batalhas, os mentores influenciam como elas são travadas. Se os Raptors são conhecidos por lutar de forma mais inteligente, os mentores são conhecidos por tornar todos os outros mais inteligentes, e o Império não tem falta de soldados para os mentores tornarem mais inteligentes. Eles também levam esse papel a sério pessoalmente. Os humanos treinados por eles não são vistos como descartáveis, mas como irmãos temporários de armas, criando laços breves que refletem a estrutura de um esquadrão de fuzileiros espaciais. É uma abordagem prática e explica por que seus métodos permanecem após sua saída. Os mentores não são o capítulo mais visível do Império e raramente lideram ataques, mas sua presença em zonas de guerra pode mudar o resultado antes mesmo da batalha final. Imagine uma força que une todos os capítulos dos fuzileiros espaciais, atua com a Inquisição e existe apenas para caçar os Xenos mais perigosos da galáxia. Essa é a Death Watch. Diferente de outros capítulos, a Death Watch não mantém um número fixo de guerreiros. Ela recruta de todo o Adeptus Astartes, com capítulos enviando irmãos de batalha experientes para servir temporariamente. Esses marines abandonam deveres e tradições para jurar novos votos ao Imperador e ao Ordo Xenos, integrando a força que combate ameaças alienígenas em qualquer lugar. Ainda assim, não perdem sua essência. Cada guerreiro mantém o símbolo do capítulo em um ombro e usa a ombreira prateada da Death Watch no outro, indicando que agora lutam por um todo maior. O resultado é uma força de veteranos de vários capítulos, cada um com habilidades e experiências únicas na mesma batalha. Eles atuam em pequenas equipes de extermínio especializadas, não como um exército completo. Essas equipes são criadas conforme as habilidades dos membros e a missão. Cada operação pode exigir velocidade, mobilidade ou armadura pesada, entre outros requisitos. Uma Kill Team pode ter guerreiros com equipamentos variados, o que lhes dá flexibilidade para enfrentar desafios que outras forças teriam dificuldade. E falando em equipamentos, a Death Watch tem acesso a alguns dos equipamentos mais avançados e especializados do Império, incluindo relíquias antigas, armas experimentais, munição especial e até tecnologia alienígena modificada para seu uso. Cada missão é cuidadosamente planejada e as ferramentas que eles levam são escolhidas para se adequar ao inimigo que estão enfrentando. Esse preparo permite que enfrentem ameaças que desafiam até capítulos inteiros. Suas missões vão desde ataques direcionados e sabotagem até esforços de extermínio total, e muitas delas são realizadas em segredo. Civilizações alienígenas inteiras foram destruídas antes mesmo do Império saber de sua existência. Mas essa eficácia tem um preço. Servir na Death Watch é perigoso e isolado, com altas perdas e missões arriscadas demais para apoio de outras forças. Muitos que se juntam não retornam aos capítulos de origem, e os que voltam estão mudados, trazendo conhecimentos que não podem compartilhar. Esses veteranos são respeitados, mas também se diferenciam dos irmãos pelo que vivenciaram.
Durante a heresia de Horus, Malcador, o Sidilita, criou uma força de Astartes capaz de combater diretamente o caos, tarefa arriscada para outros fuzileiros espaciais. Assim surgiram os Cavaleiros Cinzentos. Os Cavaleiros Cinzentos servem como o braço armado do Ordo Maleus, assim como a Death Watch serve ao Ordo Quenos, mas diferente de qualquer outro capítulo, todo Cavaleiro Cinzento é um psíquico. Acredita-se que o genocídio deles venha diretamente do Imperador, o que lhes dá uma resistência incomum à corrupção e permite que lutem contra forças demoníacas sem sucumbir a elas. Nem os exorcistas têm tanta chance de resistir ao caos quanto os Cavaleiros Cinzentos. Ser um Cavaleiro Cinzento é um dos caminhos mais difíceis do Império. Os aspirantes devem ser psíquicos e sobreviver a provações extremas de corpo, mente e alma. Quem falha é totalmente removido, para proteger o segredo do capítulo e evitar que até um candidato fracassado se torne perigo. O processo é demorado, e devido à raridade dos psíquicos e à baixa sobrevivência, os Cavaleiros Cinzentos raramente alcançam o tamanho de um capítulo comum. Eles não seguem o Codex Astartes. Malcador não gostava dos Filhos do Imperador, mas a estrutura dos Cavaleiros Cinzentos foca na missão deles, não em doutrinas rígidas. Eles nem sequer usam companhias de batedores. Todo Cavaleiro Cinzento deve estar pronto para enfrentar ameaças demoníacas ao ser enviado, pois não há forma segura de se adaptar a essa guerra. Os Cavaleiros Cinzentos atuam como tropas de choque de elite, combinando poderes psíquicos com armaduras pesadas e armas especializadas. A maioria de seus guerreiros usa armadura de exterminador, coberta por runas e marcas que os protegem da disformidade. Suas armas são projetadas para canalizar poder psíquico, permitindo que ataquem demônios de maneiras que outras forças não conseguem, e até mesmo suas armas de fogo padrão usam munição destinada a perturbar e banir inimigos nascidos da disformidade. Enfrentar o caos nesse nível tem um custo diferente. Os Cavaleiros Cinzentos são enviados onde o fracasso é inadmissível, e as medidas para garantir a vitória podem ser extremas. Mundos inteiros já foram sacrificados para conter surtos demoníacos, e até grandes zonas de guerra exigiram apoio de outros capítulos, mesmo com a necessidade de sigilo. Isso frequentemente os leva a precisar limpar a situação, apagando memórias ou simplesmente destruindo completamente as forças lealistas sobreviventes para manter a corrupção no mínimo. Mesmo em menor número, os Cavaleiros Cinzentos são das forças mais confiáveis do Império contra o caos. Eles não buscam reconhecimento e muitas de suas vitórias nem são registradas publicamente, pois seu papel é prevenir desastres antes que se espalhem. Criados para uma guerra que outros Space Marines não deveriam enfrentar, permanecem insuperáveis nesse papel. Cada um desses capítulos é estranho, não age como os Astartes normalmente, e talvez isso os torne tão poderosos. Será que as regras e o código de honra que regem os capítulos da primeira fundação e outros os impedem de serem tão eficazes quanto os da nossa lista? Ou talvez essas regras existam por um motivo, e o poder desses capítulos estranhos seja um possível alerta. Conte pra gente o que você acha. Tem algum outro capítulo de Space Marines que deveríamos ter colocado na lista? Deixe sua opinião aí nos comentários abaixo. E já que você está aí embaixo, por que não considerar entrar para o capítulo mais poderoso de todos? O Morialor está precisando de mais recrutas. Iniciados ajudam no capítulo, irmãos de batalha ganham acesso antecipado às discussões e mestres de capítulo têm seus nomes no final dos vídeos, assim como os heróis exibidos aqui. Se achar demais, curta e inscreva-se, isso já ajuda no esforço de guerra do Morialor.